Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Câmara Cidadã. Bem-vindos ao Câmara Cidadã. Eu sou Jean Delcente e a partir de agora você vai conhecer uma história de luta, solidariedade e transformação. Vamos voltar no tempo, mais precisamente para 2008, quando o Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina, foi devastada por uma das piores enchentes da sua história. O bairro da Barra e a comunidade Bento Cunha foram duramente afetados e foi aí que um grupo de voluntários decidiu agir, oferecendo alimentos e roupas para as famílias atingidas. Mas eles perceberam que por trás da tragédia havia um cenário ainda mais desafiador: a pobreza extrema e a desestruturação familiar. O que começou como uma ajuda emergencial naquele momento, transformou também em um compromisso contínuo com a comunidade. Em 12 de dezembro de 2012, nascia oficialmente o Grupo Amigo, uma organização não governamental que desde então tem sido uma verdadeira força de apoio e transformação no bairro da Barra, especialmente após a pandemia de Covid-19. A ONG se reinventou para continuar amparando as famílias em situação de vulnerabilidade. E hoje atende mais de 60 famílias, desenvolvendo projetos que promovem a inclusão social, a capacitação para todas as idades. É com muita honra que recebemos hoje na Câmara Cidadã, por indicação do gabinete do vereador Vitor Forte, a Rose Nascimento, presidente da ONG Grupo Amigo. Vamos conversar um pouco sobre o impacto do trabalho da ONG e como você, ouvinte ou internauta, pode ajudar ou se envolver para fortalecer ainda mais essa corrente de solidariedade. Fique com a gente e seja bem-vinda, dona Rose Nascimento, presidente da ONG Grupo Amigo. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. É uma alegria estar aqui com você. Trabalhar esse tema, a caridade, atendimento, essas coisas, é legal, né, para todo mundo. Agora, fazer amizade, como nós fizemos na Barra, não existe igual. É gostoso. É gostoso. Lá nós somos uma grande família. Lá não tem assistidos e assistentes. Lá nós somos todos iguais. Eles trabalham o nosso emocional e nós trabalhamos com eles também a parte lúdica, as alegrias, as tristezas, se divide tudo e é muito bonito. A ONG Grupo Amigo realmente é um grupo de amigos. São mais de 60 famílias, incluindo nós, dá mais ou menos 110 pessoas, né? Os Legal. Trabalhadores. Eu fiz uma introdução aqui, falei um pouco da história, de como começou o grupo, assim. né? Mas eu queria saber de você, como o Grupo Amigo surgiu e qual era a principal motivação naquele momento para a criação. Foi a inocência no olho da criança. Foi uma coisa que cativou. Nós vimos lá e as mães tendo que trabalhar fora. Muitos dos pais também nem estavam mais ali, já haviam ido embora. Chegando gente e subindo no morro e se acomodando da maneira que podia. E aquilo foi fazendo com que nós não saíssemos mais de lá, buscando sempre uma forma de conseguir coisas. E Balneário Camboriú é extraordinário, é pródigo nessas coisas. Quando a gente chama alguém para nos auxiliar, não vem um, vem 2, 3, 4, 5 e se irmana, né? Então ficam com a gente 3, 4 meses, se afastam, mas ao se afastarem mandam outros. Então o nosso grupo ele acabou se estabilizando mesmo quando veio a pandemia. Né? Aí nós estávamos com um número de 14 trabalhadores fixos e estamos até hoje. Né? Mas sempre está entrando, saindo pessoas, né, para ajudar. E também os nossos companheiros que moram na Barra e pelos quais nós fomos até lá, também trabalham na ONG hoje, né? As crianças que cresceram, né, também já estão ajudando. Então, é um grupo assim de solidariedade mesmo, não só na questão física, né, mas na emocional também. Às vezes nós temos problemas e são eles que nos consolam. É que a dor
Às vezes nem é sempre do material, do Não, alimento justamente. ou do material de isso roupa aí. ou qualquer coisa parecida. É muito bem isso emocional e a ONG também faz esse suporte. E naquele momento, lá em 2008, no início Sim, do projeto, aham. quais eram os principais desafios Não, lá- no trabalho, que não era uma ONG na época, era um grupo de não, amigos, era um grupo né? de amigos. Nós tivemos muito problema porque nós não tínhamos nenhuma associação. Então, nós não tínhamos autoridade para nada. Tudo que a gente pedia, quem está pedindo? Né? Às vezes, a gente na prefeitura, né? Nas entidades, né? Que podiam nos atender, ninguém podia. O Lions, né, perguntava, mas quem são vocês? E nós não tínhamos. Daí a gente fez uma associação, né, para poder... E nessa associação nós também não tínhamos a documentação certa, né? Aí, qual é a documentação? Onde é que está a documentação? Era tudo muito, assim, rápido que a gente foi fazendo. E como a necessidade financeira era grande, nós não trabalhávamos com dinheiro, nós trabalhávamos com doação física, né? A gente precisava de 5 quilos de arroz, alguém dava 5 quilos de arroz. A gente precisava de um lençol, um cobertor, dava o lençol e o cobertor. Assim, nós trabalhávamos. Eram os donativos Eram os propriamente donativos. Se entrava, tipo, tantos quilos de alimento, de arroz, de feijão, de tudo, a gente dividia com o que tinha. Aí, quando veio a pandemia, por conta da pandemia, a gente se organizou. Trouxe mais gente para trabalhar e daí nós montamos as cestas básicas que estamos atendendo, só que ela é rotativa, não é sempre para os mesmos, né? A gente vai observando aqueles que têm mais necessidade e vai promovendo os demais que já conseguiram, né, para outras questões. Isso é bom, né, Sim. Rose? Porque a partir do momento que aquela pessoa... Surgiu novas pessoas para poder receber ajuda e outras que antes recebiam já não recebem mais, porque, de fato, esse assistencialismo, ele promovendo. ele promoveu a melhora na vida daquela pessoa e hoje ela já não necessita mais daquela ajuda. Sim, a gente trabalha com o Jovem Aprendiz, né? Tem um grupo que faz esse trabalho. Nós estamos com as aulas de informática também, porque nós... Com o Jovem Aprendiz, a gente percebeu que a criança não tinha condições de ir para uma empresa trabalhar, porque ela nunca tinha visto um computador na frente dela. Preparando também para uma nova fase. Para uma nova fase. E até a gente se assustou, porque tinha criança que não vinha no centro de Balneário Camboriú. Mora ali e não conhecia, porque a mãe não deixa vir sozinha, porque ela trabalha, não tem tempo de trazer. Então, começamos a trazer as crianças para a cidade, como se diz, né? Eu acredito que esse relato teu agora, ele já se encaixa na próxima pergunta que eu ia fazer, que é com relação às missões da ONG, né? A missão da ONG, ela mudou de alguma forma ao longo dos anos? Eu acredito que sim, porque ele saiu, não só... Ele saiu um pouco do assistencialismo e partiu para a preparação de pessoas para sair daquela vida, né? Na verdade, olha, nosso objetivo, ele foi muito pensado, né? Então, a gente colocou aqui, despertar o saber. Que o saber, realmente, o conhecimento é fundamental, né, para a criatura. O saber fazer. Porque muita gente tem o conhecimento, mas na hora de fazer as coisas fica encabulado. Eu nunca fui, não conheço e tal. Então, o saber fazer também é importante. Você se desenvolver na sociedade, saber de que forma você chega ali, que roupa você veste, de que maneira você chega, tudo isso é importante. Também trabalhamos isso. E o principal que consideramos é o saber ser, que isso para nós também serve. Nós também estamos aprendendo a ser ali no meio deles, né? Então, a gente vai vendo e aproveitando para nós as lições também e oferecendo a eles uma situação que os promova como ser humano mesmo, né? De ver naquele irmão do lado uma pessoa que gosta de estar junto, gosta de conviver. Porque quando nós chegamos lá, ninguém se dava com ninguém. As mulheres ainda, por conta de ciúmes, elas se pegavam pelos cabelos na rua, nas esquinas, era uma coisa muito estranha. Até nesse sábado passado, nós fizemos o sábado da recordação para lembrar fatos passados e nós rimos muito, porque dentro da sala tinha inimigas de décadas, que estavam agora já há década, né? Já há 10 anos que estão se dando, e rimos muito do quanto a ignorância é capaz de fazer uma vida infeliz, né? Deixa eu só fazer uma observação. Sim. Com relação a essa reunião especificamente. Dizem que para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? É verdade. E nesse caso aí, ninguém é o hoje sem o ontem, né?
sem uma história. Então, Justamente. essa questão de relembrar o que passou, ela ajuda a te preparar para os próximos dias também. Isso. Me fala rapidinho disso antes de pular para a próxima pergunta. O título da minha aula é de sábado, porque todo sábado de manhã nós temos aula, e eu dou aula para as mães. Eu tenho 27 mães na minha sala, né? E aí cada sala tem de 15 a 25 crianças, né? Então, a aula valeu a pena? Entende? Até então, porque nós estamos começando uma fase nova agora. A gente quer sair do coitadinho já há muito tempo, mas agora a gente quer ir para aquele eu posso, né? Eu quero, eu posso. Então, para você entender o quanto você mudou, você tem que ver se valeu a pena tudo que você fez até agora, né? E quando a gente começou a ir lá atrás e recordar, porque nós temos cadernos e está tudo registrado nos cadernos, e elas sempre entram na sala, a primeira atividade é um desenho. Elas começaram a ver os desenhos delas, os primeiros e os de agora, foi muito riso. Foi uma coisa assim, meu Deus, o que eu fazia, né? E elas agora estão se olhando assim mais de perto. A gente fez uma atividade de olhar no espelho e ver quem eu era e quem eu sou. E tudo isso foi extremamente gratificante. Foi para mim também, porque eu fiz isso comigo também, né? Então, nós temos uma cartelinha para a gente preencher em casa. Toda vez que eu reclamo, são 100 quadradinhos. Eu já preenchi 52. Tu tem que fazer um X. Numa semana, tu conta quantos X tu colocou. Tu reclamou, bota um X. Reclamou de novo, bota um X. Reclamar da vida, porque nós queremos erradicar a reclamação. Nós queremos só agradecer. Não importa, vamos agradecer sempre. E aí, quando termina a semana, a gente aprende muito. Eu cheguei, numa semana, a 52 quadradinhos assinalados. Então, agora, para mim, isso aí é um impulso. Eu tenho que parar com isso. Eu tenho que mudar. Sim, tem que baixar. Agora baixei. Dessa última semana deu 18, graças a Deus, né? Mas essa reclamação da maioria, lá teve gente que chegou a marcar 92 pontos, 92X, preencheu quase o cartão inteiro, né? E aí essas atividades, elas gostam muito. E nós estamos nos conhecendo. Então, esse saber ser, para mim, é o mais importante de todos, né? E nós temos lá meninas que fizeram o primeiro grau, que a gente deu um incentivo nesses anos aí, auxiliando na matemática, na língua portuguesa, e outras atividades, matérias também, né? E agora já estão indo para o segundo grau. Se Deus quiser, vão fazer o SEJA daí, né? Uhum. E elas fizeram a prova. Em resumo, as missões da ONG, ela saiu um pouco do assistencialismo e foi para o preparatório. Então, em ditos mais populares, ela não só deixou de dar só o peixe, mas também está ensinando as pessoas a pescarem. Né? Na verdade, dar o peixe foram os primeiros 3 anos. Assim, dar mesmo, porque não tinha o que fazer. Uhum. Porque as pedras rolaram, todo mundo correu para socorrer em Brusque, né? Eu sei que saía caminhões e caminhões para Brusque de coisa. Ilhota, isso, que foi horrível lá, né? E aqui não pareceu tanto, por quê? Porque eles se calaram, porque era invasão. Então, se eles abrem a boca com o que estava acontecendo lá, eles iam ser retirados de lá. Exatamente. Eu vivi a enchente de 2008, na época eu morava em Itajaí, entendo perfeitamente como é que foi tudo isso. Vamos lá, sobre as ações da ONG, assim, hoje, de maneira resumida, quais são os programas e projetos que a ONG e Grupo Amigo desenvolve nos seus trabalhos? A gente está com alguns alunos, até fiquei sabendo da nossa menina do Jiu-Jitsu, né, que vai ir agora para um torneio nacional, né, que é muito importante, né? A gente teve essa oportunidade de colocar crianças no Jiu-Jitsu. Nós também temos o futebol, né, que é todos os sábados à tarde nós temos um treinador que era um ex-jogador de futebol internacional, que ele veio embora para o Brasil, depois de aposentado, e está lá com as nossas crianças trabalhando, né? E nós temos, então, as aulas. As aulas não é um contraturno. Nós não trabalhamos, por exemplo, reforçar a alfabetização, essas coisas assim, não. Mas nós incentivamos muito a leitura, né? E a gente trabalha com a criança a cidadania.
ela conhecer os direitos dela e os deveres dela. Isso é fundamental para nós. Então, nós trabalhamos o bullying também, né, para como que elas vão enxergar o bullying para poder se defender dele sem agredir o outro, entende? Senão ela vai também estar fazendo alguma coisa errada, né? Então, são temas que nós trabalhamos aos sábados de manhã, né, com as professoras. Tudo de forma lúdica, para não pesar, porque não é aula, não é escola, né? Nós não queremos ser mais uma atividade cansativa. Tanto que a gente faz chamada para ter uma ideia de se estão faltando, se está indo bem a nossa... Mas nós não exigimos a presença da criança no sábado. Essa tua fala agora há pouco, falando sobre vários... o atendimento em vários espectros, né? Sim, sim. Tanto da criança, quanto dos pais, quanto... Isso. Aí entra em um próximo questionamento, como é feito esse acompanhamento das famílias? Então, nós temos outra turminha, né? Nós somos 2, 3, fica num lado, 2, 3 no outro, né? Então, tem aquela que cuida dos cadastros da família, né? Que, na realidade, a secretária, a tesoureira, são as mesmas sempre, né? Que acumulam cargos ali para saber qual é a condição da família. A Esther que está aqui, né? A Esther visita as famílias, traz notícia, aquela lá situação é difícil, essa aqui não é tão difícil, sabe? E vai auxiliando a gente a ter uma ideia. E mesmo a entrevista, tem a Marlene, que trabalha com as entrevistas, né, que é a secretária, ela e a Beth são as secretárias, e ela fica na recepção. Quando entra, a Marlene está ali, recebe a pessoa, conversa, vê as necessidades dela, faz o cadastro dela e conversa, né, dá o primeiro contato ali. E aí, então, passa para a sala as crianças, conforme a idade, e a mãe vai para a minha sala. Mas nem todas as mães podem, porque... mais de 50% trabalham, né? Que são 60 famílias, eu tenho 27 mães na sala. Então, pelo que você fala, a ONG ela trabalha e tem sido, né? Tem tido um impacto direto na vida dessas famílias que são atendidas, né? Isso não tem dúvida. Tem algum caso, um case, né, que a gente chama, em especial, uma história inspiradora que você gostaria de compartilhar com a gente? Olha, eu posso falar da Tati, que a Tati, quando eu cheguei lá, a situação dela era uma situação de desespero. Ela tinha um problema grave na coluna e o marido dela também. Ele trabalhava como açougueiro e ela estava sem trabalho. E ela tinha um sonho imenso de ser psicóloga, né? E aí ela começou a trabalhar e eu coloquei ela, como eu tinha pouca gente trabalhando, ela me ajudava, ela era uma das trabalhadoras, né, comigo, mas ela recebia a cesta básica e tal. E aí, por causa do problema da coluna, ela teve que ficar sentada. E aí eu consegui, através da ONG, a Cleide, uma grande amiga nossa da ONG, me auxiliou a comprar uma máquina de bordar, né? E aí ela fez um convênio com a loja de Blumenau e ela bordava para Blumenau. Aí ela acabou conseguindo dinheiro para ir morar lá perto de Blumenau, né? E trabalhar com esta empresa mais diretamente, produzir mais. E, finalmente, ano passado, ela formou-se psicóloga. Então, para nós, isso aí foi uma coisa... É um fruto do trabalho. É um fruto do trabalho. Então, ela escreveu para mim, agradecendo, né? Diz que lá ela fez uma homenagem lá no dia da formatura dela para a ONG Grupo Amigo. Até eu vim hoje com a camiseta que ela fez para mim, bordada, né? Por causa dessa situação, a situação em que a gente encontrou ela sentada na porta da casa dela, chorando, descalça, com as coisas dela tudo na rua, estragado, sem condições, e ela no desespero ali, sozinha. Daí, o marido dela no hospital, porque se machucou, tinha cortado o pulso, assim, e as crianças, 3 crianças por ali, caminhando, sem rumo. Então, saber que hoje ela está formada psicóloga, o marido dela está trabalhando com o açougue dele, né, lá. Ela disse, Rose, eu não posso te devolver a máquina de bordar, porque eu cedi a máquina para minha vizinha, que está nos mesmos passos que eu fiz. Legal, então, não tem importância. Isso de fato é inspirador. E, se encaminhando agora para o final da nossa conversa, hoje, quais são os principais desafios da ONG para manter as ações? Olha, é o espaço. Por incrível que pareça, nós conseguimos com a prefeitura aquele espaço, a FURBS, né, na verdade, aquele espaço lá é da FURBS. E a FURBS nos cedeu, a gente conseguiu esse papel recém-ano passado, por 5 anos, né? E a gente pode renovar, né, a cada 5 anos. Só que já é muito pequeno.
para o senhor ter uma ideia, a sala é pequena, que eu concentro lá 27 mulheres e não tem mais, poderia ter 50, mas eu não tenho como colocar lá, porque vem do bairro da Fortaleza ali, né, que chamam. Isso, também tem bastante gente que precisa lá, mas eu não tenho como deixá-las entrar porque eu não tenho espaço. Então, a gente está numa campanha cerrada agora para construir. A FURB já deu licença para nós construirmos ali, então a gente tem um espaço grande para dobrar o tamanho. Então, a gente está aí, eu corajosamente encontrei um grande amigo que é engenheiro e está fazendo o projeto. Então, a gente tem que começar assim, acreditar, né? E cada um ajuda como pode. Justo. Então, ele está fazendo o projeto. Eu tenho um outro amigo que está lidando com a papelada toda aí, que promete para mim que vai me ajudar nisso. E fui nas empreiteiras, nas construtoras, né? E larguei papel em todas, pedindo material que sobra deles, né? O pior é que já está chegando e eu não tenho nem onde botar agora. Mas é assim, a gente tem que sair na frente. Isso. Aí agora entra justamente para a nossa finalização, que é justamente como, né? As pessoas não só os moradores da Barra, do São Judas, que é do entorno ali do projeto, mas de outras regiões de Balneário Camboriú, e as pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente aqui, como eles podem se envolver com o trabalho do Grupo Amigo, não só em doações, mas também como mão de obra. Como pode ser feito isso? Olha, todo sábado é na rua Bento Cunha, 260. Todos os sábados nós estamos lá, das 8h30 ao meio-dia. Meio-dia e meia, com certeza, porque daí ao meio-dia o almoço, né? Nós damos café da manhã e almoço todos os sábados. Se quiser tomar café com as crianças lá de manhã e as mães, e depois almoçar conosco, estão convidados. E daí a gente faz essa aula, né, no intervalo entre café e almoço, e também tira tempo para conversar com as visitas. A gente mostra as salas, conhece as crianças. Fora isso, quinta de tarde, das 2 às 4, eu estou lá para receber os visitantes, aqueles que querem conhecer a ONG, querem se envolver no trabalho, querem saber como funciona, estamos lá disponíveis. É oportunidade de alguém se apresentar como voluntário do projeto também. Nós estamos precisando de professores, porque a gente precisa ter uns 3 professores em cada sala, por conta de que todo sábado é difícil, né? Então, a gente pode fazer uma rotatividade aí, né? Quando um não pode, vai o outro, né? Então, e no momento nós temos um professor em cada sala, né? Isso é a parte de voluntariado, beleza. Isso. E você falou que a maior dificuldade hoje do projeto é justamente espaço físico, porém, as doações, toda essa parte assistencial do projeto, ela não pode parar. Então, o grupo também recebe doações. Sim. Essas doações continuam sendo somente em produtos, materiais, não, hoje, ou já recebem? Não. Desde a pandemia, a gente organizou nossa documentação para ter uma receita financeira, né? A gente fez um trabalho de documentos necessários, né? E aí nós temos conta na Caixa Econômica, onde são depositados, então, as doações. A pessoa pode fazer um Pix, né? Se quiser passar o Pix, fica à vontade, a gente coloca na tela depois também. Tem aí, tesoureira. Eu não tenho. A tesoureira já vai dar o suporte. Mas também lá na Bento Cunha, 260, né? Na Bento Cunha, 260. Também pode ser entregue esse material, né? Sim, eu gosto quando as pessoas vão até lá. Porque daí elas nos conhecem, elas se envolvem mais. E vê de perto o trabalho sendo realizado. Sim, e eu sempre digo assim, ó, o melhor trabalho que a pessoa pode levar é o abraço para a criança, né? Chegar lá e tomar café com eles, comer a bolachinha, que nós servimos um Nescau com leite e bolachinha, todo sábado. Aí senta ali com a gente, come, brinca, né? É muito legal isso, conversa com as mães se sentem importantes. Até no sábado, agora que a gente estava revisitando o passado, uma mãe comentou assim, eu não abria a boca, eu não falava. E agora o meu problema é fechar. Ela brincou assim. Tá. E me diz outra coisa, Rose. Telefone de contato, se alguém quiser saber informação, não consegue até lá, tem algum telefone de contato? Sim, tem. O meu telefone é 999-010154. São 3 9s, né? 010154. Bem fácil. E a Esther deixou do teu lado o celular para dar uma olhadinha na chave Pix, que quem puder ajudar também, né? Ao projeto, não só com mão de obra, mas também com doações, pode ser feito através da chave Pix,
que a dona Rosa vai passar agora, que é o CNPJ, Então, né? É o CNPJ, é 17 507 563 barra 3, 1000 invertido, né? 0001 73. Vou repetir, 17 507 563 0001 traço 73. Perfeito, então. Essa foi a Rose, a presidente do Grupo Amigo, a ONG Grupo Amigo, que Isso. trabalha com assistência social na região da Barra e do São Judas. Foi um grande prazer conversar com você e saber um pouco mais do impacto da ONG junto à comunidade e convidar para outras vezes vir falar um pouco mais do projeto. Obrigadão, tá, Rose? Então, no tempo do Aderbal eu vim aqui, né? Porque eu vim mais pedir. Naquela época a necessidade era urgente de alimentos mesmo, né? Tinha muita gente passando fome. E ele me deu uma força e eu falei meia hora pedindo comida. E olha que veio de tudo quanto era lado. Foi muito bom. Perfeito. Muito obrigado, Rose. Obrigado a Esther pelo suporte no dia de hoje. ONG Grupo Amigo, aqui no Câmara Cidadã. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência de todos. E voltamos na próxima semana com mais um Câmara Cidadã. Valeu. Valeu. Câmara Cidadã. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.